Estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. É o último bloco mesmo, né, diretor? Eu disse aqui, mas fiquei em dúvida, né? É o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre o batismo de Jesus e outros assuntos relacionados ao sacramento do batismo, né? Ô, Padre Guido, tem muitas perguntas dos nossos amigos telespectadores. Uma que eu vou fazer aqui do nosso amigo, da nossa amiga Denise Alencar, da cidade de Jacareí, São Paulo. Ela faz a seguinte pergunta. Ela está se referindo, então, ao batismo de João, que ministrou ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. O Espírito Santo desceu no batismo de Jesus? Ela pergunta aqui. Isso foi um símbolo? Porque Jesus, sendo Deus, já não tinha o Espírito Santo? Como é que funciona isso? Porque tem toda uma mística ali na hora, né, Padre Guido? Claro, há uma participação ativa da Trindade. O Espírito Santo, assim como uma forma de pomba, diz, né? Mas se escuta também a voz de Deus Pai, que diz, este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Entre aspas, Denise, 2 vezes na vida de Jesus se escuta a mesma frase de Deus Pai, na hora do batismo de Jesus e no alto do Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou. Por isso há uma participação completa e direta da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no valor do Santo Batismo. Por isso que é um sacramento. É um sacramento marcante, né, que todos nós recebemos logo que entramos na vida aqui no mundo e que nos caracteriza como imagem e semelhança de Deus. Muito bom. O Roner Viana, da cidade de Campos dos Goitacazes, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, está fazendo uma pergunta que nós vamos responder já a sua pergunta, a questão aqui dos protestantes, como é que funciona o batismo, a gente já vai entrar nesse assunto já já. Também a Maria Aparecida Carvalho Rocha, da cidade de Mortugaba, na Bahia, diz que ela ama demais o programa Eclésia e é sócia. Muito obrigada, a senhora nos ajuda a fazer esse programa. Ela é, então, dessa cidade da Bahia, de Mortugaba, Maria Aparecida Carvalho, manda um abraço para você. Está mandado um abraço, Maria, um abração para você. O Henrique dos Santos Alves também está mandando aqui um e-mail carinhoso para a gente, ele sempre manda aqui para a gente. A Viviane Rodrigues também está dizendo aqui, nos desejando um bom ano novo, diz que gosta muito do programa. Inês Massagão Nogueira, de Itatiba, está dizendo, comentar sobre o batismo de desejo. O batismo de desejo, o Padre Guido explicou agora há pouco, que é aquele batismo onde os pais desejam, têm a intenção que a criança for batizada, e mesmo que não houver tempo da criança ser batizada e a criança morrer antes disso, aquele batismo tem os mesmos efeitos da validade, porque a fé dos pais, desejando o batismo daquela criança, é como se fosse um batismo válido. É isso, Padre Guido? Exato, sim. Com um pormenor, né? Este desejo é um desejo logo que a criança nasce, não deixar passar o tempo. Certo. Isto é, os pais logo se preocupam, acaba de vir ao mundo, vamos logo dar a graça do santo batismo. Não alcança este objetivo porque, de repente, o bebê morre, né? Por isso, eu digo também para todo mundo, aproveitamos esta oportunidade, gente, vamos valorizar o batismo que nós recebemos. Olha, quantas crianças que a gente batizou até nos hospitais, nas incubadoras. Às vezes, Eric, bebezinho até de 5, 6 meses. Na maioria deles não viveu. Veio falecer, mas faleceu com a graça de Deus. A igreja se preocupa logo que recebam a graça de Deus, logo que uma pessoa vem ao mundo. Quero mandar também aqui um grande abraço para a nossa telespectadora Oscarina Luiza de Jesus, da cidade de Itabaianinha, no estado do Sergipe. Muito obrigado, também mandou aqui uma mensagem para a gente. E a pergunta aqui do Paulo Roberto, para a gente entrar no assunto que nós prometemos aqui, a gente vai falar sobre ele. Sim. O Paulo Roberto do Nascimento quer saber justamente sobre isso. Como que a Igreja Católica vê o batismo das igrejas evangélicas? O que é válido, o que não é válido? Só lembrando, antes do senhor comentar, Padre Guido. Sim. Agora há pouco a gente estava falando aqui sobre o Código de Direito Canônico. Vou até lembrar de novo. O artigo 849 ao 878, né? Você pode achar isso na internet, achando o Código de Direito Canônico da Igreja Católica, ou também nas principais livrarias católicas. Você encontra o livro Código de Direito Canônico. Se você ler do 849 ao 878, você vai estar falando sobre o batismo. Essa pergunta que o Padre Guido vai responder agora, o conteúdo que ele vai falar está dentro desses artigos que eu estou acabando de dizer, do 849 a 878. Então, a pergunta direta aqui do nosso telespectador Paulo Roberto,
Como que a Igreja Católica vê, então, Padre Guido, os Certo. batismos que são realizados nas igrejas protestantes? São válidos? Meu amigo Paulo Roberto, obrigado pela sua pergunta. O ponto de partida para a validade do sacramento do batismo é a fé na Santíssima Trindade. Quando se acredita e se professa a fé no Deus uno e trino, a Igreja reconhece a validade do Santo Batismo. Certo. Portanto, toda a maioria das igrejas protestantes, mesmo não tendo o mesmo credo sobre determinados pontos, mas quanto à adoração num Deus uno e trino, digamos assim, estamos de pleno acordo, o batismo é reconhecido como válido e não pode ser repetido. Vamos dar um exemplo prático. Uma igreja protestante tradicional, metodista, Sim. Presbiteriana, batista, a pessoa recebeu lá nessas igrejas o batismo parecido com o que a Igreja Católica manda fazer, em nome da Santíssima Trindade. A pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho Sim, e do Espírito Santo. Santo. Se a pessoa deixa de ser metodista ou presbiteriana, passa a ser católico, não precisa batizar de novo. Não precisa batizar de novo, certo? Inclusive, não digo comum, mas acontece na hora do casamento, quando o padre exige o documento do batismo, chegam estes documentos destas igrejas e o padre explica, olha, esta igreja está dentro do reconhecimento da validade do batismo. Agora, há outras igrejas cujo batismo não é considerado válido. Por quê? Porque o credo professado por estas igrejas vai contra o principal mistério da nossa fé. Certo. Isto é, a unidade e a trindade de Deus. Alguns exemplos. Por favor, nos dê alguns exemplos. Temos a igreja dos Mormons, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o nome jurídico. Para eles, Jesus foi um grande santo, foi um grande profeta, um homem cheio de tantas qualidades, mas não é Deus. Portanto, tudo o que acontece nesta igreja não tem valor de sacramento. As testemunhas de Jeová também, né? Porque não reconhecem o mistério da Santíssima Trindade e, de uma maneira especial, não reconhecem o Espírito Santo como Deus, a tal ponto que na Bíblia das Testemunhas de Jeová, toda vez que está escrito Espírito Santo, está escrito até com uma letra minúscula. Portanto, também neste caso estamos diante de seitas, não de religiões protestantes. E não é absolutamente reconhecido como válido. Como também o batismo realizado na ciência cristã, né, que tem um messianismo cristão, mas não bate conforme os dogmas pronunciados no artigo da nossa fé. Há aqui no Brasil uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Brasileira. Que não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. ICAB, Igreja Católica Apostólica Brasileira. Certo. Que nasceu em 1950. A igreja quer que uma criança batizada nesta igreja, que depois se ramificou em outras profissões religiosas, também seja batizado, mesmo que fosse sob condição, seja batizado novamente. E também a Igreja Pentecostal Unida de Cristo, porque batiza somente em nome do Senhor Jesus e não em nome da Santíssima Trindade. Bom, quer dizer, o segredo está aí nessa doutrina que a Igreja Católica ensina sobre isso, Exato. em relação à Santíssima Trindade. Se fizeram o batismo em nome da Santíssima Trindade, isso a gente vai encontrar nas igrejas protestantes tradicionais, como eu disse aqui o exemplo, presbiteriana, metodista, batista, etc. Lá eles vão batizar em nome da Santíssima Trindade. Caso um dia essa pessoa passar para a Igreja Católica, não precisa batizar de novo, o batismo é válido. Agora, nas seitas, principalmente essa que o senhor deu um exemplo,
os Testemunhos de Jeová, os Mormons, Ciência Cristã, etc., como eles não acreditam na Santíssima Trindade da mesma maneira que nós católicos, não tem como a Igreja Católica aceitar. Porque aí um problema lá na raiz da coisa já, né? O senhor já até disse sobre condição. Se uma pessoa não tem certeza se onde ela foi batizado foi válido, se foi em nome da Santíssima Trindade, e um dia ela passa a ser católica, ela pode receber esse batismo sob condição. Sob condição, se é o caso, por exemplo, de um casal que adota um bebê e não tem nenhuma notícia da vida anterior deste bebê, que talvez pode ter sido batizado também, batiza sob condição. Sob condição significa que se aquela criança já tinha sido batizado, o segundo batismo não gera nenhum efeito, né? Mas, de qualquer maneira, termina a dúvida. Pega aí rapidinho na sua casa, você que está interessado no assunto, uma caneta e um papel, que eu vou repetir pela última vez aqui, os artigos do Código de Direito Canônico para você, de repente, aí na sua paróquia, ou no ser catequista, ou mesmo se você está preparando alguém para o batismo, se você vai ser padrinho, se você vai batizar os seus filhos, pega aí rapidinho caneta e papel e anota esses dois números, o artigo 849 até o artigo 878 do Código de Direito Canônico, ensina justamente sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Então, de maneira completa, se você procurar na internet Código de Direito Canônico, ou então achar um livro numa livraria católica, justamente uma edição do Código de Direito Canônico, procura então do artigo 849 ao 878, está tudo explicadinho. Em relação aos padrinhos, mais especificamente, está no cânon 872. O cânon 872 está tudo explicadinho sobre os padrinhos. Ô padrinho, a gente já falou bastante coisa aqui sobre o sacramento do batismo, porque é rico mesmo esse assunto, e mesmo sobre o batismo de Jesus. Mas tem um assunto que eu queria ainda falar antes do programa terminar, que a gente está caminhando aqui para o final do programa. Quando Jesus foi batizado, lá por João Batista, ele já era adulto. Sim. A gente tem notícia de Jesus criança, principalmente aquela passagem que ele se perdeu, depois reencontrou com os pais, o pai adotivo São José e a sua mãe, Maria Santíssima, daquele episódio lá no templo, né, aos 12 anos. Sim. Depois a gente vai ter notícia só aos 30 anos, quando começa a vida pública. Perfeito. Como é que a gente sabe, para saber, se é possível a gente saber o que aconteceu nesse meio tempo? Não temos documentos oficiais. Sobre este silêncio, digamos assim, de 18 anos da vida de Jesus, dos 12 até os 30 anos, não temos notícia, a não ser alguns evangelhos chamados apócrifos do primeiro século, que falam de alguns episódios da vida de Jesus. Sabemos, como fala São Lucas, que Jesus crescia em sabedoria, em força física, ajudando no trabalho a São José, na carpintaria, etc. Mas não temos. Alguém poderia perguntar por que tem este silêncio? Porque a finalidade dos evangelistas não foi aquela de escrever tintim por tintim toda a vida de Jesus, mas o seu ministério público, que iniciou exatamente com 30 anos de idade. Aliás, Eric, dos 4 evangelistas, somente Mateus e Lucas falam da infância de Jesus, ao passo que Marcos e João apresentam Jesus já adulto com 30 anos de idade, né? Portanto, não adianta botar muita fantasia sobre estes 18 anos de silêncio da vida de Jesus. Com 30 anos, ele se apresentou, recebeu o batismo. No próximo domingo, nós notaremos o primeiro grande milagre que Jesus realizou, transformando 600 litros de água em ótimo vinho nas bodas de Caná da Galileia. Muito bem. Ô Padre Guido, muitas pessoas aqui, aliás, muita gente mandando para a gente hoje, quero participar do sorteio. Hoje, infelizmente, não tem sorteio. Em breve a gente volta a sortear, mas hoje não tem sorteio. Mas agradecer a muitos telespectadores aqui que estão mandando para a gente mensagens, como o Johnny Alexandre de Cesário Lange, Deodinda Terezinha, de Francisco Beltrão, no Paraná, Luciana, de Passos, Minas Gerais. Ela ainda está dizendo assim, a criança pode ficar sem o batismo, porque outras religiões não batismam criança pequena. A gente já falou um pouco sobre isso, é difícil responder sobre o que outras religiões fazem ou como cada uma delas pensa. Certo. O que importa é que o Padre Guido já explicou que na Igreja Católica essa tradição não vai morrer, as crianças continuam sendo batizadas, especialmente o quanto antes, né, Padre Guido? Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna, Maria Zilda Souza,
de Campinas. Ah, ela fez uma pergunta interessante aqui, a Maria Zilda. Resumindo aqui a pergunta dela, ela disse que ela foi batizada e crismada muito pequena. Sim. Ela tem certeza que foi batizada e também tem certeza que foi crismada. Só que ela não lembra nada sobre o crisma dela, nem sobre a madrinha, sobre nada. Aquela história de ser batizado sobre condição quando tem dúvida, vale também para o crisma, Padre Guido? Não, se ela tem certeza que foi crismada. Ela está dizendo assim que ela na verdade não lembra da crisma dela, ela tem certeza do batismo. Ah, não lembro. Então se apresente ao padre da sua paróquia, que pode exatamente ser crismada sob condição, digamos assim, né? Para regularizar a sua situação e acabar com a dúvida. Ela tem certeza que ela foi batizada, mas tem dúvida do crisma, não sabe se foi crismada. Certo. Ela pode receber de novo sob Sim, condição. sob condição, exato. Significa que se ela não foi crismada, é válido. Válido. Se ela foi, não tem problema. É válido, exato. Né? Ah, e ela diz também assim, como ela faz, caso ela foi crismada, se ela é muito nova, se válida até hoje. Olha, não tem validade esses sacramentos, né, Padre Guido? O crisma é para toda a vida. Este fenômeno, Eric, porque antigamente, quando era quase sempre só o bispo que crismava, e quando passava na sua diocese, crismava também bebezinhos. Aproveitava da sua presença e acabava crismando até as criancinhas, os pequeninos, né? Portanto, pode ter acontecido este problema, sim. Pois é bem comum isso, né, Padre Guido? A Isabel Ciabani de Santo Anastácio está mandando uma mensagem aqui para a gente. A Miriam Jorge também está mandando aqui para a gente um agradecimento. Olha, muitas dúvidas que não dá tempo da gente responder todo mundo aqui, porque esse assunto é muito rico, muito interessante mesmo, né? Por exemplo, a Isabel lembra aqui, o senhor já disse que se a criança, de repente, depois do parto, já está morta, nasceu morta, não vai poder ser batizada. E qual é o procedimento? O que pode ser feito? Entregamos nas mãos de Deus, em primeiro lugar, certo? Mesmo com as lágrimas nos olhos, nunca desesperar e nunca pensar num castigo de Deus. Tantas vezes escutamos essas frases, né? E entregamos, veio de Deus, devolvemos para Ele, né? Agora, há pessoas que dizem, padre, bebê nasceu, veio falecer e começam a encomendar santas missas, etc. Pode, é claro, sempre bom rezar pelas almas deles, né? Mas não fique pensando no mal, porque como ele veio da parte de Deus, repito, assim nós queremos encaminhar para ele. Queria dizer uma coisinha, Eric, se podemos ainda um instantinho. Dá tempo, sim. Exato, a respeito dos padrinhos. Para ser padrinho ou madrinha, é necessário, conforme o Código de Direito Canônico, que você citou muito bem, o número 872, o cânon 872 recomenda isso. É necessário ser pessoas bem qualificadas, né, de um bom comportamento cristão, a idade mínima 16 anos, e deve já ter recebido o sacramento do crisma para ser padrinho ou madrinha, certo? Há lugares, especialmente aqui no Brasil, onde se costuma, além do padrinho e da madrinha, marcar presença como madrinha de consagração ou madrinha de apresentação, que tantas vezes nem ele sabe o que significa isso. Saiba que no registro do batizado vai o nome do padrinho ou da madrinha ou de um casal. Aqui se colocam duas pessoas, geralmente no Brasil. Não precisa ser, inclusive, casados, né, padrinho? Não, absolutamente. Eu sou italiano e uma pessoa só. Lá é só um padrinho, né? Só um padrinho, sim. E o grande desejo da igreja é que o padrinho ou madrinha de batismo seja também padrinho ou madrinha de crisma, para dar uma continuidade neste serviço, neste trabalho de formação da vida cristã. Se os pais, de repente, estão numa segunda união, não são casados na igreja, né? A criança vai poder ser batizada. Agora, a igreja recomenda que os padrinhos sejam regularizados, padrinho? Sim, assim, exato, né? Se há uma irregularidade na vida dos pais, a criança não deve sofrer por isso. Porém, a igreja exige que esta irregularidade não exista na vida dos padrinhos. E volto a repetir, há pessoas que às vezes se apresentam para ser padrinho, mas não são católicos, ou são espíritas, ou são da maçonaria, etc.
vamos dar o bom exemplo como autênticos católicos para os nossos afiliados. Padre Guido, a gente está acabando o nosso tempo. Por favor, nos dê a bênção para encerrar o programa. Encerramos agradecendo mais uma vez, um abraço ao meu afiliado Duarte, né? E também ao seu Pedro Oliveira e Dona Lúcia, aqui de Valinhos, os meus anjos da guarda. Para todos, prezados amigos, desejando muita paz e um ano cheio de tantas belas realizações, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Na semana que vem, nós temos uma conversa interessante aqui, Padre Guido. Olha só, a gente vai falar sobre os milagres que, durante a história da Igreja Católica, que a ciência não tem como dizer nada, né? Os milagres que a ciência fica impotente. A gente vai falar sobre o milagre de Lanciano e outros grandes milagres na história da Igreja. Não perca o Eclésia semana que vem, que o assunto vai ser bem legal. Obrigado, Padre Guido. Até lá, então, semana que vem, para a gente falar sobre os milagres que a Igreja não tem explicação. Desculpa, que a ciência não tem explicação. A Igreja tem fé e ela explica por isso. Quero agradecer rapidamente aqui nossos amigos aqui da equipe que fizeram o programa aqui conosco, o Ivan, o Varley, Marcos, Bruno, a Cássia, Pedro, Guto, o Marcelo, Cleiton, o Anderson, a Neuzinha e também as nossas atendentes lá do call center. Muito obrigado a todo mundo que conosco trabalhou aqui para que o programa Eclésia chegasse até a sua casa. Olha, eu falei agora há pouco, mas não se esqueça, hein? Entrar no nosso site, rs21.com.br, o portal da Rede Século XXI. Você clicou em programas, você vai achar o programa Eclésia e assista a todos os nossos programas, estão lá disponíveis. Divulga isso para os seus amigos, pessoal lá da sua paróquia, para quem é catequista, que gosta de estudar assuntos da Igreja Católica. Está lá disponível para todo mundo, tá bom? Esse programa em breve também estará disponível na internet. Valeu, gente. Boa semana. Semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau.